Louvado seja o Senhor. Pastor João da Paz é um amigo de longa data. A gente se conheceu, éramos ainda solteiros da igreja de Jardim Rei. Se eu não me engano, foi no ano de oito. Bom, a gente já se conheceu antes, né, João? Eu conheci você antes, mas quando você vem para a igreja mesmo, foi em 83 que você veio com tudo, não foi não, João? Boa lembrança, é isso aí. 83, porque a gente já se 83. conhecia e tal, Aham, mas a sua conversão eu acredito que foi ali, não foi? 83, 83. exatamente. Naquela escola lá na cidade de Santos, naquele retiro. Naquele retiro, eu era o líder da mocidade. Naquele ano nós organizamos como mocidade 3 retiros aquele ano, hein? Aquele ano foi um ano muito ativo para a igreja e no primeiro deles João estava se convertendo. Foi no retiro que se converteu Roberval também? Sim, exatamente. Roberval, você, né? Isso. Foi um negócio muito interessante aquela oportunidade. E bom, desde então aí o João se casou, eu também me casei, temos filhos praticamente da mesma idade, né, João? Exato. Vivemos juntos aí, acompanhando, crescendo juntos. A Cida, sua esposa, eu estudei com ela do primeiro colegial, lá no Martins Pena. Éramos Tá. da mesma classe, eu e a Cida. Que bacana, né? A gente. E, Sim. aliás, a família inteira, né, da Cida, frequentando a igreja de Sademar desde que eu me entendo por gente. Desde que eu era criança, eles estavam lá, Maria da Guia, né, Isso. Several, que já partiu para estar com o Senhor, né? Partiu, foi o ano Isso. passado, né? Foi ano passado. Em agosto Estivemos lá agora no fez um ano. Fez um ano. Estivemos lá no hospital juntos, né? Você Uhum. veio para cá para visitá-lo, estávamos juntos ali visitando o seu Everaldo nos últimos dias de vida dele. E que bom que você está aqui com a gente hoje, né? Se tornou pastor, uma conversão firme, foi seguindo firme os passos do Senhor, sempre com muita honestidade. João é um homem honesto, é um homem de bem, é um homem de caráter. Quem conhece o João sabe do que eu estou falando, né? É um homem de palavra, é um homem que tem o temor do Senhor, né? E eu louvo a Deus por sua vida. Depois se tornou superintendente. Já há muito tempo, né, João, que você está na superintendência, na liderança lá do Nordeste, não é? Sim, sim, 2007, 2006, final de 2006, né? Então, já lá se 2007. vão 13 anos por aí, 13, 14 anos. Isso mesmo. Louvo a Deus por sua vida e obrigado por aceitar o nosso convite. A casa é sua, você é da família de Deus, é da nossa família. Então, que o Senhor te use nessa hora, te abençoe e possa Amém. você falar da parte de Deus para os nossos corações. Fica bem à vontade, João. Deus te abençoe. Amém. É só concluir, comentando assim aquilo que o bispo já iniciou aí, realmente, em 83, foi um momento assim que o Espírito Santo falou ao meu coração e foi uma experiência assim maravilhosa que nunca esqueci, não é? Faz tantos anos, mas nunca esqueci daquela voz que eu ouvi do Espírito Santo, né? Um momento de louvor num retiro, era até uma escola, e um amigo nosso, um irmão nosso, chamado Prado, ele investiu muito na minha vida para me levar para a igreja, na verdade, me levar para Cristo. E eu não, o bispo, chegamos a jogar bola junto, né? Mas não dá nem para comparar, né? O estilo de futebol meu com o do bispo, sabe? Só para vocês terem uma ideia. O bispo joga bem e eu nunca aprendi a jogar bola, mas nunca desisti também, sabe? Então, o que acontece? Mas eu estou contando isso pelo seguinte, para vocês entenderem como é importante, às vezes, a pessoa investir, insistir, né? E acreditar que quem faz a obra é o Espírito Santo e acreditar que é possível, né? Deus fazer uma obra na vida de uma pessoa que, às vezes, não está interessado, né? Naquela época não estava realmente interessado no Evangelho, no conhecer o Evangelho. Depois comecei a frequentar, até mesmo por uma necessidade, né? Mas o nosso amigo Prado, que o bispo também, na mesma época, dessa amizade, longa, longa amizade, sincera amizade que continua até hoje, e ele me levava para jogar bola, rapaz, né? Insistia,
morava mais ou menos perto também, insistia para me levar para jogar bola, né? E eu falei, mas eu não sei jogar bola direito, por que esse cara nada quer que eu vá jogar bola com eles? E aí levar com essa turma, esse termo é nosso aqui, né? Essa turma hoje o pessoal usa galera, o beleza, os termos são outros do jovem, né? Mas me chamava para fazer parte dessa turma e tinha o bispo José Hildo, jovem na época, e eu, Prado, mais outros, Nenê, enfim, tinha mais outros da igreja, e através dessa amizade, dessa boa amizade, desse bom testemunho desses jovens, quando eles me convidaram para ir para um retiro, eu fui. Né? E lá o Espírito Santo fez uma obra, falou comigo, eu ouvi a voz do Espírito Santo, e como eu não tinha essa experiência, eu ouvi o Espírito Santo falou, e você, por que não me serve? Né? Você, por que não me louva? Eu fiquei procurando de onde vinha a voz. Né? Depois é que eu fui entender que era Deus falando comigo. Né? Foi uma manhã maravilhosa, nunca esqueço disso, uma manhã, numa escola, um retiro em uma escola, e aqui estamos, pela graça do Senhor, o Senhor tem nos sustentado, o Senhor tem nos abençoado, e o Senhor tem sido nossa fortaleza. Né? Depois nos casamos, nossos filhos nasceram, como já mencionou o bispo lá em São Paulo, e depois foi mais uma outra experiência que eu tive também de ouvir o Espírito Santo falar claramente, só que aí eu já tinha experiência, aí eu já sabia que era o Espírito Santo falando. Né? Eu nasci aqui na cidade de Petrolina, essa é a minha história, e nasci aqui, mas ainda adolescente, fui para São Paulo, né? Cerca de 13 anos de idade, e lá, depois de 20 e tantos anos, 26 anos, morando lá, me casei lá, nós temos um casal de filhos, né? Nosso filho mais velho é o Felipe, que tem a idade de Samuel, nasceu em 85, e temos uma filha, a Tamires, que o nosso filho já é casado, mora em Brasília, a nossa filha ainda não é casada, mas trabalha, mora fora também, mora no Rio de Janeiro, e assim, nesse tempo, então nós morávamos já em São Paulo, e uma vez, num culto muito abençoado, eu disse, num momento de louvor, né? Aquele momento que realmente, não sei se o céu desceu ou se a igreja subiu, mas eu sei que a presença do Senhor era poderosa naquele momento, naquele culto, lá em Jardim Rimberg, onde nós congregávamos, então, congregávamos anteriormente em Jardim Rei, mas, com o passar do tempo, depois que nos casamos, nós compramos um imóvel lá no Jardim São Bernardo, ao lado do Jardim Rimberg, onde temos a igreja lá. E aí passamos a congregar lá. E é assim nós, ouvindo aquele hino 308, que diz assim, aonde me mandar irei. Né? E aí eu disse para o Senhor, Senhor, eu quero te servir melhor, né? Ali orando, louvando e orando, dizendo para o Senhor, Senhor, eu quero te servir melhor, né? Onde me mandar irei. Aí vendei, né? Onde me mandar irei. Quando eu disse isso, rapaz, Deus falou assim, que para mim foi audível, não foi, mas só eu ouvia, claro, né? Mas é como aquela voz audível dizendo, até para Petrolina, mas também, né, como quem joga a bola bem, eu bati de primeira, sabe? De, de primeira eu disse sim. Depois eu fiquei assim, meu Deus, o que é que eu disse mesmo? Não são experiências que a gente tem com o Espírito Santo que a gente não esquece, né? Eu quero dizer uma coisa para vocês, meus irmãos. Quando Deus fala, se você tem a certeza de que é Deus falando, não tenha medo. Não tenha medo, porque quando Deus fala, quando Deus manda, Ele se responsabiliza. Então, nós viemos aqui para Petrolina e já estamos aqui há 24 anos, voltamos para Petrolina. E aí é interessante a gente fazer uma observação seguinte. Antes de eu dizer este sim para o Espírito Santo, para Deus, que poderia vir até para Petrolina,
Às vezes as pessoas me perguntavam se eu ainda tinha a intenção de voltar para a Petrolina. E eu dizia, que isso? Não, de lá eu já vim. Mas aí Deus falou e eu respondi sim, eu entendi que era a vontade do Senhor. E aí nos preparamos, Deus preparou também tudo para que nós chegássemos até aqui. E aqui estamos, né, servindo ao Senhor. Né? Um outro detalhe que eu gostaria de compartilhar com os irmãos é o seguinte: antes de eu ir para aquele primeiro retiro com os irmãos da Igreja Metodista Livre, por uma necessidade de família, porque Deus nos resgatou, né, eu e a minha família, nós frequentávamos um centro de macumba, certo? Então, foi de lá que Deus nos resgatou. E o que acontece? Nesse tempo, a situação estava muito complicada, porque as pessoas que se envolvem com isso só vão de mal a pior, é ilusão e atrás de ilusão. E aí o que aconteceu? Um determinado tempo, nós tínhamos um tio meu que já é falecido, que era pastor, inclusive, e a minha mãe recorreu a esse tio. Olha, a situação está difícil lá em casa, está complicado. Só para os irmãos terem uma ideia, existia uma confusão, uma ação maligna na nossa casa, tão grande, que às vezes eu presenciei isso. Eu estou dizendo que eu presenciei isso, não só uma vez, mas a gente estava passando assim, por exemplo, na sala, tinha coisas na estante da sala, as coisas caíam sozinhas. Então, era tanta ação do inimigo, né? Por quê? Porque existia, do lado da nossa casa, existia um outro centro de macumba, e aqui, naquele centro de macumba, era contrário, eram entidades diferentes. Então, existia essa guerra, né? Mas aí, nosso tio fez o seguinte, nós recorremos a ele, ele disse o seguinte: olha, vamos fazer o seguinte, vamos fazer uma campanha de 7 sextas-feiras, é o dia que tem livre. Não era porque seria sexta-feira, mas é porque o dia que eles tinham livre para fazer culto nas casas era na sexta-feira, e vamos fazer 7 cultos na casa de vocês. E Deus vai operar. Antes de terminar a campanha, aquele centro de macumba que era vizinho, muro a muro com a nossa casa, mudaram de lá. Então Deus agiu. Aí nós começamos. Deus é misericordioso. Deus é tremendo. Deus é poderoso. E aí nós começamos a frequentar a igreja. Minha mãe com mais frequência, com mais dedicação. Eu jovem na época, trabalhando, tal, tinha comprado um carro não fazia muito tempo, não queria muito saber não. Gostava da igreja, às vezes ia lá e tal, na igreja do meu tio. Era uma ramificação de uma Assembleia de Deus. E aí, mas acontece o seguinte, eu ia para lá, mas não me converti lá. Gostava, um pessoal muito, muito bom. E quando ocorreu esse convite do nosso amigo Prado e os amigos aí da Igreja Metodista Livre para fazer parte desse retiro, acompanhá-los nesse retiro. E aí, então, eu ouvi essa voz do Espírito Santo, e aí entreguei a minha vida para o Senhor Jesus, compartilhei com o Bispo Hildo, os jovens daquela época, o que tinha acontecido, e eles oraram comigo, foi uma bênção. E aí, pronto. Aí eu fiz, sabe o que eu fiz? Eu comecei a perguntar para Deus, fazer pergunta para Deus. Eu sempre gostei de fazer perguntas, sabe? E os irmãos que participam, inclusive o bispo já sabe disso, quando a gente participa do concílio e tudo mais, eu gosto de fazer perguntas. E eu fiz uma pergunta para Deus, questionando o seguinte: Deus, como é que é isso? Eu fui lá naquela outra igreja várias vezes e não senti, não me converti, não senti o que eu senti aqui nessa igreja. Por que isso? Né? Deus não me respondeu na mesma hora, mas ele respondeu depois. Ele foi respondendo aos poucos, porque ele tinha, assim como eu creio que tem, um plano para as nossas vidas, para a minha vida mais especificamente, na Igreja Metodista Livre. Né? Às vezes eu falo aqui na igreja, ou até mesmo quando, em outras oportunidades para outras pessoas, falei: olha, eu sou suspeito para falar bem da Igreja Metodista Livre, porque eu nasci nela, né? Mas eu amo a doutrina dessa igreja, né?
E uma certa vez, passei por uma situação muito difícil aqui, porque a nossa igreja passou por uma divisão, a nossa igreja metodista livre aqui na cidade de Petrolina, aqui em Pernambuco, a igreja da qual estou pastoreando no momento, né, nesse tempo, e aconteceu a divisão, e eu fui, como é que diz, convocado para uma missão muito árdua, né? E que era anunciar para a igreja que estaria afastando o pastor anterior e que eu ficaria responsável até a igreja assim designar, a denominação designar uma outra pessoa para assumir a igreja. Só que na hora, irmãos, eu tremi na base. Confesso mesmo, Deus sabe muito bem disso. E porque eu estava pastoreando uma outra igreja, ainda tivemos que fazer o culto na outra igreja, e que era um horário um pouquinho mais cedo, saí de lá correndo para outra igreja para fazer esse trabalho. E chegando, eu sentei, né, não fui logo lá para frente, mas sentei, e na minha frente tinha uma senhora, era nova convertida, inclusive. E aí eu esperei o momento do término da palavra para poder participar para a igreja o que deveria estar acontecendo. E como Deus sabe todas as coisas, sabe o que passa no nosso pensamento, sabe o que passa em nossos corações, e eu falei, ai Deus, e agora, Deus? Aí quando eu olhei assim para minha frente, só vi a nuca daquela nova convertida. Mas aí o Espírito Santo falou mais uma vez, tremendamente. O Espírito Santo falou para mim assim, as pessoas precisam saber que esta igreja é uma igreja séria. Aí, rapaz, aquele me encorajou. Eu me pus de pé e fui lá para frente. Não foi fácil, né? Chegou um momento que eu até falei para Deus, Deus, não me bote mais numa situação como essa, não, por favor. Né? Mas a graça do Senhor, o poder do Senhor, a misericórdia do Senhor esteve sempre conosco. E isto passou. Né? Então, às vezes, a gente passa por momentos difíceis, como é esse momento de pandemia que estamos vivenciando, né? Estamos passando, né? Melhor dizendo, a melhor palavra, estamos passando. Né? Porque o cristão, ele não vive em tribulação, ele passa por tribulações. Né? Então, é diferente. O mundo está atribulado, o mundo está em tribulação, mas nós não, nós passamos por tribulação. Então, é importante a gente saber disso. Né? A gente não vai ficar para todo sempre em tribulação. As tribulações vão passar, nós vamos passar por elas. Né? E vamos cantar do outro lado o hino da vitória. Isso é certo, isso é garantido. Passamos alguns maus bocados aqui na cidade de Petrolina. Né? Na verdade, eu trouxe um texto aqui para compartilhar com os irmãos, né? Mas eu senti, até mesmo num momento assim, de estar compartilhando tudo isso, porque eu sei que tem algumas pessoas que estão me ouvindo, e de repente tem alguém pensando o seguinte, será que eu devo deixar alguma coisa para assumir alguma coisa que o Senhor está colocando no meu coração? Será que é coisa do meu coração? Será que é coisa minha? O que será que está acontecendo? Olha, a minha experiência diz o seguinte, lógico que Deus tem as suas experiências particulares com cada um, ou seja, nós temos as nossas experiências particulares com cada um. Mas eu quero dizer para você, meu irmão, minha irmã, se Deus falou com você, eu também fiz o seguinte, quando fui para Petrolina. Eu fiz que nem Gideão. Né? Bota a lã para cima, bota bem para baixo, molha lá, molha do outro lado. Muitos irmãos conhecem a história, né? E eu fiz isso sim. Por quê? Porque eu precisava ter essa certeza de que era Deus falando. Não é? Então, o que acontece? Eu fiz essa certeza e Deus respondeu assim de uma maneira especial. Eu e minha esposa, nós fizemos um propósito diante de Deus, oramos diante de Deus, dissemos para Deus, Deus, confirma se é para nós irmos para Petrolina, mas não usa alguém em profecia, não, usa através da palavra, para que a gente não fique duvidando do profeta ou coisa desse tipo.
Nós pedimos isso num domingo, quando foi no domingo, na segunda-feira, talvez, não lembro exatamente. Eu sei que na mesma semana, na quinta-feira, Deus respondeu do jeito que a gente pediu. Né? A igreja tinha várias pessoas, é como se aquela pessoa estivesse falando apenas para nós dois. Né? Então, são coisas que acontecem, coisas poderosas que o Espírito Santo faz em nossas vidas, é para a gente saber que Ele está nos acompanhando. Ele está olhando por nós. Ele está, quando nós entregamos a nossa vida para Ele está direcionando a nossa vida. Quero deixar esse testemunho para os irmãos. Não sei, mas o Espírito Santo sabe o porquê de a gente estar compartilhando justamente disto agora, nesta noite. Né? Que Deus esteja abençoando essa palavra no coração de vocês. Eu estou aqui olhando a hora porque eu, eu não gravei a hora aqui, e nem sei. Alguém pode me dizer aí a hora, que hora é essa? Só para eu não perder os minutos aqui, os momentos. Alguém pode dizer aí? Abre o microfone aí, diz. Eu não quero. Eu estava falando, mas meu microfone estava baixo. João, tá sendo uma benção. Deus te use aí, continue a falar através de você. Fica tranquilo. Amém, amém. Então, tudo bem. Eu não quero fazer que né, a história do pregador que falava demais e deram o conselho para ele colocar uma pastilhazinha na boca. A hora que a pastilha acabasse, era a hora dele parar de falar, né? Só que ele enfiou a mão no bolso e colocou um botão, né? Imagina. É um problema sério. Né? Mas, irmão, esse é o testemunho, um breve testemunho. A história é um pouquinho longa, tá certo? Tem alguns testemunhos de quando a gente chegou aqui, de milagres que Deus fez em nossas vidas, né? Os cuidados de Deus. Às vezes a gente pensa que Deus não está vendo, Deus não está cuidando, né? Mas Deus está cuidando sim. Deus está cuidando sim de cada detalhe. Quando nós chegamos aqui, nós viemos, eu não vou dizer com a cara e a coragem, com a cara e a fé, certo? É porque nós viemos para cá, nós não viemos para assumir uma igreja. Nós pedimos dispensa do emprego, onde tínhamos 18 anos e 7 meses e 2 dias, trabalhando na mesma empresa, né? E então pedimos para ser dispensado daquele trabalho, e aí me encaminharam para um psicólogo, achando que eu estava com problemas. E eu falei, e aí finalmente consegui convencê-los, né? Não, eu não estou com problema nenhum, não, estou bem, graças a Deus. Né? E aí chegamos aqui, fomos procurar emprego, enquanto não arrumava emprego, a situação, tentamos montar um negócio próprio, né? Até chegamos a fazer isso, montamos uma sociedade, mas não tivemos problema na sociedade em si, o pessoal da família, da igreja, aliás, a família da igreja, não tivemos problema nenhum, mas vimos que não era essa a direção, aí fomos procurar um emprego, e uma coisa interessante, duas coisas interessantes. Primeiro, o seguinte, um testemunho aqui. A nossa filha, que é mais jovem, né? Nós trouxemos a minha filha mais nova, ela tem, na época tinha 7 anos de idade, e o meu filho, o mais velho, que é o mais velho, com 10 anos de idade. Minha filha sempre gostou muito de farinha láctea. Quando a gente morava aí em São Paulo, a gente tinha possibilidade, isso era tranquilo, né? Facilmente. Quando nós chegamos aqui, o que nós fizemos? Sem emprego, sem já aquele trabalho, aquela sociedade, a gente já tinha parado porque via que não estava dando futuro. Em vez de a gente estar ganhando, já estava às vezes tendo que investir, aí o pouco que a gente tinha estava indo embora. Opa, peraí, não é por aí. Vamos procurar emprego. Primeiro, chega um dia, o que nós fizemos? O recurso que nós tínhamos, nós dividimos. Ó, o nosso limite é gastar X por mês, para dar até final do ano. E depois Deus proverá. Mas sem desespero nisso. Assim fizemos. E aí um dia eu fui no supermercado, chegando lá, tá, dentro daquele orçamento, e eu passei numa prateleira assim e vi uma lata de farinha láctea. Falei, minha filha gosta tanto. Mas quando eu olhei no orçamento ali, não dá. Coloquei de volta.
na prateleira, mas uma coisa que eu aprendi é não murmurar. Deus, Deus detesta a murmuração. Não murmurar. E eu não reclamei. Botei a latinha de volta lá e falei, graças a Deus que a gente tem um básico. Isso aqui é supérfluo. Nós não precisamos disso, dependemos disso para viver. Botei lá de volta. Pronto. Isso era um dia que tinha culto na igreja. Peguei o que era necessário, o básico, fui para casa, dentro daquele meu orçamento, e chegando em casa, fomos para a igreja. Quando terminou o culto lá na igreja, eu era tesoureiro, né? Chegando aqui, como tesoureiro, pregando também, ajudando naquilo que era possível. E aí o pastor, quando terminou, vem aqui. Aí chamou lá. Quando eu cheguei lá, a casa do pastor ficava do lado, assim. Quando eu cheguei lá, os irmãos tinham feito uma cesta básica, colocado numa caixa, uma cesta básica para a nossa família. E ali a emoção foi muito grande, Deus abençoou, né? Mas o detalhe mais importante dos cuidados de Deus, quando eu abri aquela caixa de papelão, a primeira coisa que tinha em cima, a lata de farinha láctea estava lá. Então, eu estou contando isso, meus irmãos. Quando eu me lembro disso, é para louvar e glorificar o Senhor. É para ter a certeza de que Deus cuida de nós. Dentro nesses dias, nesse espaço que a gente estava procurando emprego e tudo mais, na igreja apareceu uma senhora morando perto da igreja. Aquela senhora foi lá na igreja e no final do culto o pastor orou, olha, o irmão João está procurando emprego, se alguém souber, ele está procurando emprego. Aí aquela senhora terminou o culto e falou, olha, eu tenho um amigo meu que geralmente contrata pessoas. Nós viemos em janeiro para Petrolina, e isso já era em agosto, né? E aí, olha, eu vou falar com ele. Tá bom. Aí ela falou com esse amigo que tinha uma loja, aliás, tinha 2 lojas na cidade, e porque aqui é o seguinte, o currículo aqui em Petrolina, nas cidades menores assim, não funciona muito, o que funciona mais é o QI, quem indicou, né? QI, quem indicou. Então, o que acontece? Aquela senhora realmente, oh, vai lá, então, trouxe a resposta, falou, não, vai lá, leva o currículo, vai lá, conversa com ele. E aí eu fui, e chegando lá, me deram realmente um emprego. Deus abriu a porta do emprego e tal, comecei a trabalhar. Detalhe importante, assim, mas a fidelidade de Deus, o que eu vou contar agora é pela fidelidade de Deus, o que Deus age. Quando eu recebi o meu primeiro salário, o meu salário que eu recebi era menor do que o dízimo que eu dava quando eu trabalhava em São Paulo. Vocês estão entendendo? Mas a fidelidade de Deus, né, nunca deixou faltar. Tem um detalhe assim, muito importante, um sapato que eu trouxe ainda de São Paulo aqui. Aquele sapato durou mais de 10 anos. Né? Por quê? Porque eu não tinha condição de comprar outro, mas Deus foi fiel. Deus abençoou. Aquele sapato foi uma bênção. Né? Então, são coisas assim maravilhosas que Deus faz nas nossas vidas. Mesmo Deus que cuidou dos sapatos do pessoal que atravessou o deserto, né, com Moisés, né, é o mesmo Deus que age hoje. O mesmo Deus que derramou o maná, como diz, aquela lata de farinha láctea, aquela cesta básica, né, para mim teve o mesmo valor que teve para o povo lá no deserto do maná. Está entendendo? Então, Deus age com o mesmo poder nos dias de hoje também, da mesma forma. Apenas coisas diferentes, situações diferentes, com ações diferentes e objetos diferentes, mas a fidelidade de Deus é a mesma. A nossa confiança no Senhor também tem que ser a mesma. Então, quero deixar esse testemunho para vocês e
e em outras situações, quando Deus nos colocar em prova, que sejamos fiéis a Ele, confiar nele. Uma outra coisa que eu sempre digo, se Deus falou alguma coisa para você, você entende que Deus falou algo para você. Se você pede confirmação de Deus, tem certeza que foi Deus que falou? Fique despreocupado. Se Ele mandou, pode ir. Não se preocupe, porque ele se responsabiliza. Ele garante o seu sustento. Ele garante os seus cuidados. Ele garante a sua proteção. Pode ter certeza disso. Não é? Que o Senhor esteja cuidando de cada um de nós. Que o Senhor cuide da sua igreja nesses dias de dificuldade. Aqui em Petrolina, logicamente que a situação de pandemia, de coronavírus, né, não é tão grave quanto em São Paulo. Né? Aqui nós temos 4.000 infectados, tá certo? Mas tem mais de 3.000 recuperados. E mortes não chega nem a 100. Não que não seja muito, né? Deixando bem claro isso, mas comparando com outras cidades, comparando com outras situações de outros lugares, Petrolina é uma cidade bem tranquila, né, nesse quesito. Tanto é que nós já voltamos aos nossos cultos presencial, não com a capacidade total, né, mas com 50%. Já está permitido que nós estejamos cultuando. Então, nesse mês de agosto, nós já cultuamos e dando continuidade. Então, nesses tempos de dificuldade, vai passar. Nós cremos que Deus está cuidando. Às vezes eu fico até com vontade de perguntar para o bispo, porque ele gosta muito de escatologia, de Apocalipse, né? Que capítulo será que nós estamos em Apocalipse? Mas é só que uma ideia assim que às vezes eu fico pensando. Em que capítulo nós estamos vivendo do livro de Apocalipse? Mas uma coisa é certa, o Senhor é conosco. Amém? Pode ter certeza disso. O Senhor é conosco, né? E que nesses tempos, nesses dias, o Senhor possa nos garantir a vitória acompanhada da nossa fé. É essencial a nossa fé. Jesus orou por nós, né, lá em João 17, né? E uma outra coisa também que eu aprendi nesses tempos sobre a fidelidade de Deus, Filipenses capítulo 4, versículo 19. Um versículo bem conhecido, mas eu quero deixar para os irmãos de tudo isso que eu contei, de tudo isso que a gente tem passado aqui, tem vivenciado do poder de Deus em nossas vidas, né? Este versículo tem nos acompanhado, tem sido realidade, tem sido verdade em nossas vidas. Aliás, quando nós buscamos o Senhor, estes versículos da palavra, os versículos da palavra de Deus se tornam realidade, se tornam ação em nossas vidas. Pode ter certeza disso. E Filipenses, capítulo 4, versículo 19, diz assim: o meu Deus, segundo a sua riqueza em glória, há de suprir em Cristo Jesus cada uma de vossas necessidades. Amém, meus irmãos? Cada uma de nossas necessidades. Qual é a sua necessidade hoje? Nem sempre é financeira. Nem sempre é financeira. Eu digo uma coisa para os irmãos. Nós vivíamos, só pela comparação, pelo que eu fiz, de que quando nós morávamos aí em São Paulo, o nosso dízimo era maior do que o meu salário aqui em Petrolina, meu primeiro salário. Há um detalhe: 2 meses depois, o Senhor já tinha abençoado que o meu salário já estava duplicado, né? Então, é assim que Deus vai fazendo. Um outro detalhe importantíssimo também. Eu dizimava quando ganhava 10 vezes mais em São Paulo, da mesma forma, com fidelidade, eu passei a dizimar quando ganhava menos de 10% do que eu ganhava lá. Fidelidade. Deus ama a fidelidade. Deus não está preocupado com o valor, quantia, mas com a fidelidade. Isso é importante. E, nesse tempo, Deus supriu as nossas necessidades.
Porque às vezes a nossa necessidade não é financeira, né? Às vezes a nossa necessidade não é só financeira, não. Às vezes a nossa necessidade é emocional, é espiritual, né? Que Deus esteja abençoando. Perdoa se eu ultrapassei um pouco do tempo de costume que vocês costumam ter, dos cultos nas terças-feiras, mas eu gostaria de compartilhar isso com vocês, que sirva de testemunho, de fortalecimento da fé de cada irmão. Amém? Amém, querido amigo. Olha que palavra boa, quantos testemunhos edificantes, como Deus trabalha, como Deus é fiel, como Deus cuida, zela. Nos detalhes a gente vai discernindo a boa mão de Deus em nossas vidas. Louvado seja o Senhor por isso. Muito obrigado, amigo. Eu queria que você orasse por nós. Ora pela igreja, ora por cada um de nós aqui. Alguns atravessam momentos mais difíceis que outros, né? Então cada um sabe onde é que o calo aperta, Deus sabe de todas as coisas e a sua oração, né? Você que tem passado na sua história, né, por tantas dificuldades também e viu como Deus foi fiel e traz esse testemunho para nós, a sua bênção para o povo aí de Mirandópolis. Amém. Amém. Oremos em nome de Jesus Cristo. Pai Celestial, muito obrigado, Deus, por essa oportunidade de estar com nossos irmãos, ó Deus, em Cristo Jesus, Pai. Nós te louvamos e bendizemos o teu santo nome, Pai. Obrigado, Deus, porque a distância não nos separa. Porque o Senhor é tremendo, o Senhor é maravilhoso, o Senhor é poderoso. Como está escrito na tua palavra, que o Senhor é poderoso para fazer infinitamente mais do que pedimos e pensamos, Pai. Agora, Pai, em nome do teu Filho amado Jesus Cristo, com um coração cheio de gratidão a Deus pelos teus cuidados, pelo teu amor, pela tua graça que é derramada sobre nossas vidas a cada instante, mais do que cada dia, cada instante. Nós pedimos em nome de Jesus que o Senhor esteja abençoando os meus irmãos, ó Pai, que estão participando aqui deste momento, dos irmãos que não estão, mas a tua igreja, Senhor. Em especial, Pai, eu oro agora em favor da igreja de Mirandópolis, ó Pai, igreja abençoada, que já tem participado e abençoado muito também as igrejas aqui do Nordeste, Senhor, que o Senhor derrame da tua graça, do teu poder sobre a vida de cada um, ó Pai, que este versículo da carta aos Filipenses, ó Pai, que foi inspirada pelo teu Santo Espírito, ó Pai, que esse versículo se faça realidade, ó Deus, seja verdade, praticado, colocado em prática, ó Deus, na vida de cada irmão, Senhor, conforme a necessidade de cada um, ó Pai, porque o Senhor sabe exatamente quais são as nossas maiores necessidades, ó Pai. Ó Espírito Santo, visita cada um, fala ao coração de cada um. Pai, é, eu sei que cada um de nós temos experiências diferentes, mas Tu és o mesmo que fala a cada coração e fala de uma maneira especial, de uma maneira que nós possamos entender, ó Pai. E o Senhor, ó Deus, é poderoso para isso. Faça isso no coração de cada um, Pai. Fala o coração de cada um, ó Deus, direcionando, ó Deus, a cada um conforme a necessidade da Tua palavra, Pai. De ouvir a Tua palavra, Senhor, que se torne realidade o suprir através da fé dessa palavra em nossos corações, ó Pai. Peço as Tuas bênçãos sobre cada um, ó Pai. Ricas bênçãos, ó Pai. As gloriosas bênçãos do céu, no reino celestial. Oramos em nome do nosso Senhor, Salvador, maravilhoso, poderoso, Jesus Cristo. Amém. Amém. Obrigado, pastor João. E ontem tivemos um culto muito abençoado, Abençoado, verdade. né? Participação sua, do pessoal do Nordeste também. Que alegria, que Muito bom, momento especial, hein? sem dúvida. Pela Até festa espiritual. depois do momento, os irmãos aqui da igreja, né, no grupo da igreja também, ainda comentando que é uma bênção. Muito bom, muito Que bom. bacana, né?